E depois de muitas discussões durante todo o ano de 2017 sobre as mudanças que seriam aprovadas na reforma trabalhista, a nova regra finalmente vai passar a valer integralmente. Isso porque uma medida provisória que entrou em vigor assim que a reforma foi aprovada já caiu. Vamos entender como fica na reportagem. Veja só. A medida provisória 808, apresentada pela liderança do governo, surgiu como ferramenta de ajuste na reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro do ano passado. O texto previa mudanças na aplicação das regras da reforma em algumas situações que geraram discussões e insatisfação. Mas os ajustes já estão descartados, uma vez que a medida nem foi votada e não está mais valendo. Para os trabalhadores, um retrocesso, a começar pelas gestantes e mulheres que estejam amamentando. A gestante, com a reforma, ela tinha que apresentar um atestado ao empregador dizendo que não poderia trabalhar em local insalubre, por exemplo, e a lactante também. E com a MP, dizia-se que ela não poderia trabalhar. Só poderia trabalhar em grau mínimo e médio de insalubridade se apresentasse um atestado voluntariamente dizendo: eu posso trabalhar. No caso dos contratos de trabalho intermitentes, aqueles com período pré-determinado, os trabalhadores e empregadores ficam sem direcionamentos específicos para o vínculo. Voltamos à estaca zero, em que a situação do trabalhador intermitente está indefinida. Está indefinida. Não só para o trabalhador a insegurança vai gerar, mas também para o empregador, que vai evitar contratar nesta modalidade em razão da indefinição, né? Finalmente, o ponto mais polêmico é o que rege o cálculo do dano moral para trabalhadores de diferentes faixas salariais. O dano moral, como sabe, é de ordem subjetiva, pode ser 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo do dano, e quem fixa isso aí realmente é o juiz analisando o caso concreto. A medida provisória, que tem força de lei, passou a valer 3 dias depois de entrar em vigor a reforma trabalhista no ano passado. Os contratos de trabalho firmados nos 120 dias que se seguiram continuam seguindo essas regras. No entanto, como o Congresso Nacional não avaliou a medida provisória, ela caiu agora no fim do mês de abril. A partir de agora, todas as regras voltam a seguir a reforma trabalhista integralmente. Mas, de acordo com os especialistas, ainda existe perspectivas de mudanças para o trabalhador no futuro. Muito provavelmente, no futuro, teremos mais alguma mudança, mas nada definido ainda, né? Politicamente, né, conversando inclusive com o doutor Andrei aí, que é advogado e tem uma explicação mais específica para esse tipo de situação, politicamente é uma cartada que se faz quando tem uma movimentação da opinião pública, né? Principalmente no caso ali da medida provisória que foi, o presidente lançou mão dessa medida, né, para amenizar os ânimos, aí estava todo mundo muito alvoroçado com a reforma trabalhista, que mexeu em vários aspectos, pelo menos tendo esse controle aí, dando um pouco mais de segurança para esses tópicos em específico, gestantes, lactantes, pessoas que fazem trabalhos em regime intermitente e para questões de dano moral. Agora, já que a medida não está mais valendo, realmente fica complicado para esses trabalhadores. Como foi dito na reportagem, volta-se à estaca zero. Mas a gente continua aí na expectativa de que no futuro possa, quem sabe, uma nova situação se apresentar para que o trabalhador possa voltar a ter essa segurança, né? A se sentir, pelo menos, apoiado aí no sentido da lei, né? Porque geralmente quando acontece esse tipo de mudança, o trabalhador é quem sofre mais.